muito nutrido. Quando você olha para a Depps daqui 10 anos, como você vê a Depps? Você falou que tem um plano 2030, mas eu queria saber qual que é o plano 2036 da Depps, né? Ou 2035, vai. Onde está a Depps em 2035? A Depps em 2030, eu sou obrigado a passar por 30 primeiro. O resumo do nosso planejamento estratégico é uma Depps 3 vezes maior, 3 vezes mais madura e 3 vezes mais relevante. Até porque, para a gente poder pensar a Depps de 2035, a gente tem que ser muito mais maduro, muito mais relevante, senão a gente não vai chegar lá, né? Então a gente enxerga a Depps agora passando de 9 dígitos, né? Nesse próximo ciclo. E este crescimento ele vai se mantendo até 2035. A gente já tem as conversas de 35, né? Eu tive que aprender. 9 dígitos em 2030, Isso. Múltiplos 9 dígitos em 2035. Exatamente. Até porque nós atuamos num mercado de aproximadamente 9 bilhões por ano. O principal player tem 65% desse mercado. Caramba. E a gente tem uma fatia muito pequena de dados, 0,05%. Para você chegar a 9 dígitos, você praticamente precisaria ter 1% desse mercado. Então, é a pergunta que a gente se faz. O que nós temos que fazer para encontrar esses 1%? Será que 1% desses clientes não gostariam de ter algo diferente? Certamente que mais. Talvez 3%. Tá, mas antes da gente falar em 3, vamos passar pelo 1 primeiro, né? Então, eu sempre seguindo os passos, né, mais pragmáticos. Então, eu enxergo a Depps em 2035 já sem a minha presença da Simone. Né? Pô, eu tenho 50 anos, então estou falando de ter 60 anos, mas eu tenho aí o Manuel que está fazendo 6 anos agora. Dentro de toda essa estrutura que eu tenho falado, né, falei para você, de sucessão, a minha principal busca é de liberdade de tempo. Né? Então, a liberdade financeira já aconteceu, isso realmente nos deixa muito mais seguros, mas a liberdade financeira, por si só, não me traz aquilo que eu estou procurando. De verdade, agora eu procuro liberdade de tempo, de escolher os projetos que eu vou participar, de me dedicar a outros tipos de causas que não apenas o trabalho, né, que a gente tem feito hoje. Né? Então, sucessão e liberdade de tempo é o meu grande marco para 2030, né? Não que necessariamente eu saia da Depps, vou estar com 55 anos, ainda acho que dá para fazer bastante coisa. Vai ter bastante energia ainda. Bastante, tem que se cuidar para isso, mas aí sim, nesse ciclo de 2035, eu já me vejo fora da Depps, não necessariamente ter vendido, mas não estar mais participando da operação dela, né? Então, de verdade, o plano 35 ele tem muito mais a ver com a gente do que com a Depps. Como que você trabalha a governança da empresa hoje, olhando para esse dia, né? Porque se tiver com a governança ajustada, isso daí, a gente entende que dentro de uma governança isso vai funcionar. Sem governança vai virar uma ilusão total. Nós temos hoje 3 grandes ferramentas que nós utilizamos para essa, digamos assim, transição. Uma é a cultura, é a base de tudo, porque se as pessoas se comportam como devem se comportar dentro da Depps, a gente fica mais seguro. Existem o Liderando para 2030, que são os 20 comportamentos e entregas que os líderes, que a Depps espera, a Simone, espera que eles proporcionem. E existe um agora, que é o Sistema de Gestão Depps, que é como se decide as coisas na Depps. Então, são 8 princípios que eu passei bastante tempo escrevendo. Tal coisa eu estou decidindo. Quais os princípios que eu uso para decidir isso? Então, esses princípios estão virando regras, estão virando preparação para o time que vai dar continuidade da Depps. Continue tomando decisões, não exatamente como as minhas, mas com os mesmos princípios que eu tomei. Então, por exemplo, um princípio, o cliente está com um problema. Eu nunca digo o problema dele, o problema sempre é nosso. Eu tenho que ajudar a resolver o problema desse cliente. Não importa se ele tem razão ou não, olha como ele está se sentindo.
A gente não passa problema para frente, a gente pega na mão do cliente e ajuda a resolver o problema dele. Isso é um princípio, né? Então, a gente tem esses princípios bem desdobrados. Para quê? E aí eu tenho essa oportunidade, nos próximos 4 anos, tá passando isso para o time, acompanhando e vendo, né? O meu sonho é eu estar livre da máquina. Em que sentido? Quando eu falo nessa máquina, no sistema que é a DEPS funcionando, eu já não sou mais, eu não tenho papel operacional e nem tático dentro da DEPS. Mas a minha preocupação hoje é qual? Puxa, mas será que eu não sou o garantidor do sistema? Garantidor da cultura. Eu preciso que outras pessoas façam isso. Aí começam os exercícios de, pô, você está vendo um negócio, esse para mim era um dos mais difíceis, hoje já não é tanto. Você está vendo que a pessoa vai fazer um negócio, você está vendo que não é o melhor caminho, ou que aquilo ali vai dar um problema, você se segurar, você olha e diz o seguinte, mas isso aqui não machuca o sistema, isso aqui é reversível, deixa ele quebrar a cara para ele aprender. Mas isso é tão difícil. Que aí, lá no nosso plano, eu digo o seguinte, isso é o resolver cedo demais. Resolver tarde demais é péssimo. Mas nós, como empresários, à frente de empresas, resolver cedo demais também é um problema. Porque tu acaba infantilizando o time. O time fica muito dependente de você. Então, a minha grande cruzada de trabalho é eu não tornar as pessoas dependentes. E isso, às vezes, significa deixar elas errarem. Né? Então, a nossa governança está muito pautada nisso. Cultura, princípios e expectativas dos líderes que constroem a DEPS do futuro e esse sistema de gestão, que é onde tem os princípios que norteiam a nossa tomada de decisão. Porque por que nós estamos trabalhando isso primeiro com os líderes, né? Porque a partir do momento que isso chegar na ponta, e aí volta para a primeira pergunta que você me fez do eu me importo. Se esta pessoa que está lá na ponta, quando algo está acontecendo, ela tiver essa noção do eu me importo, que é um fator cultural, o líder dela preparou também as expectativas que tem com ela, e ela sabe como a gente toma decisão com o cliente, com o fornecedor, com isso, esse problema não escala. E uma das coisas que atrapalha uma sucessão é escalar sempre as situações. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para que só escale o que precisa escalar. Tem coisa que é meu papel, não adianta, mas tem coisas que... E eu fiquei muito bom, Marcelo, eu gosto do mico, aquela do mico é show de bola, né? Eu fiquei muito bom em devolver. Não. Ainda lá na minha porta, ainda tem lá, não me traga problemas, me traga soluções, do EAG, tá lá na minha porta desde 2020, mas as pessoas veem, não, porque tal... Recentemente, não, porque isso, aquilo, esse fornecedor e não sei o que e tal e tal. E a pessoa trouxe 4 pontos, assim, super bem embasados do que era pra gente cortar esse fornecedor. Aí eu assim... Quando ela estava apresentando o segundo, assim, deixa eu ver se eu entendi o que você quer aqui. Você quer que eu decida? Você quer, por cortesia, você está me informando? O que você quer aqui? Não, é porque... não sei o que. Tá, não entendi. Aí ela apresentou, deixei ela apresentar os 4 pontos. Aí eu olhei para ela e disse assim, tu deveria ter me perguntado algo antes. Ela assim, o quê? Eu já estou convencido desde o primeiro ponto. Eu não sei porque você me levou por 4 pontos. Isso é uma decisão sua, você está super embasado. Você estava pronta para tomar a decisão na ponta. Aí ela disse, não era para ter subido, né? Não. Mas aí deixei para poder treinar e preparar a pessoa. E o interessante é que assim, se você não tem essa consciência, você infantiliza o time. Porque o time ele já tem a autonomia, ela não se empoderou ainda dessa autonomia, mas ela está ainda indo lá escalar a decisão, que é uma decisão que já está tomada e é uma decisão boa para a companhia. Então, a gente ter esse nível de maturidade é o que vai ajudar a empresa a crescer e principalmente, né, conforme ela vai tomando uma dimensão de escala, né, se você não resolve esse problema, você vai escalar mais problemas para você resolver. E aí, ao invés de você criar uma empresa para ter tempo, né, você vai criar uma empresa que vai consumir todo o seu tempo. Por isso que é importante também a gente ter ali todos os critérios de decisão.